O que Las Vegas tem a ver com o sucesso da FedEx? E a resposta é um dos maiores riscos da história dos negócios. Em 1973, a FedEx tinha apenas 2 anos de operação e estava afundada em dívidas. Para você ter uma ideia, a empresa perdia $1 milhão por mês por causa da crise do petróleo. O caixa estava no vermelho e restava apenas $5 mil. E o problema é que na segunda-feira seguinte, eles precisavam de $24 mil só para pagar o combustível dos aviões. E se os aviões ficassem no chão, não tinha operação e a FedEx fecharia as portas. Fred Smith, o fundador, já tinha tentado de tudo. Bancos tinham rejeitado um empréstimo importante, os investidores tinham sumido e ele não tinha mais crédito nenhum. Ele estava literalmente em um beco sem saída, sem nenhuma expectativa de resolver aquela situação. Foi aí que o desespero bateu e ele fez o que nenhum manual de administração recomendaria. Inclusive eu aqui nesse vídeo. Não faça isso porque a loucura foi absurda. Ele simplesmente pegou os $5 mil que sobraram no caixa da empresa e voou para Las Vegas e sentou em uma mesa de blackjack. Fred Smith não foi para Las Vegas como um jogador profissional e nem como uma estratégia financeira. Ele foi como um cara desesperado que sabia que aquele poderia ser a sua única chance e que de qualquer forma a empresa acabaria naquela segunda-feira próxima. Ele jogou a noite toda, no final ele transformou aqueles 5 mil em $27 mil. Na segunda-feira de manhã, já voltando para a FedEx, quando o vice-presidente de operações, o Roger Frock, perguntou de onde tinha saído o dinheiro para pagar o combustível, o Fred respondeu com a maior naturalidade do mundo que ele tinha ido para Las Vegas. Não preciso nem te falar que Frock quase caiu da cadeira, mas o fato é que o dinheiro estava lá e os aviões voaram e a FedEx respirou por mais uma semana. Essa história é tão absurda que virou lenda. Tanto que em 2022, o próprio filho do Fred Smith, Arthur Smith, que é técnico na NFL, ligou pro pai ao vivo num podcast que ele estava participando para perguntar se essa história era verdade. E Fred confirmou tudo e contou cada detalhe dessa história. Só que aqui tem um detalhe importante. Aqueles $27 mil não salvaram a FedEx para sempre. Eles apenas compraram 7 dias de vida, mas esses 7 dias foram cruciais, porque com a empresa ainda operando, Fred Smith usou esse fôlego para sentar com os investidores, validar a tese e convencê-los de que valia a pena investir nele e na companhia. E quando os investidores ouviram a história do blackjack, eles não viram um problema de jogo, eles viram um fundador que já tinha apostado sua herança, sua casa, tinha dado de tudo e ainda estava lutando. 2 semanas depois, eles injetaram $11 milhões na FedEx. E esse sim foi o dinheiro que evitou a falência da FedEx. O blackjack não foi a solução, não foi estratégia, não foi nada, ele foi só uma ponte entre o desespero e o colapso total e uma única chance de sobrevivência. Sem aquela semana extra, não haveria tempo para negociar, não haveria conversa com os investidores e não haveria a FedEx que a gente conhece hoje. E essa história, apesar de totalmente surreal, ela mostra que o desespero gera decisões absurdas, mas às vezes comprar o tempo é tudo que o empreendedor precisa. Fred Smith não apostou por estratégia, ele apostou porque não tinha nenhuma escolha. E o que salvou a FedEx não foi a sorte no cassino, foi o que ele fez com o tempo que ele comprou. E aí, você sabia dessa relação da FedEx e Las Vegas? Meu nome é Daniel Stavali, eu falo sobre negócios, me siga aqui para não perder a próxima.